Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Além do Éden, Ecos da Criação. E nessa jornada, nós temos explorado mitos da criação ao redor do mundo e suas fascinantes semelhanças com as narrativas bíblicas. Hoje, viajaremos para as florestas profundas e os rios sinuosos da América do Sul, onde desvendaremos os segredos do universo conforme contado pelo povo Tupi-Guarani, uma das maiores nações indígenas do Brasil. Imagine um tempo antes do tempo, um espaço antes do espaço, quando tudo que existia era apenas uma vasta escuridão. No coração dessa escuridão havia um grande ovo dourado, resplandecente, com luz própria, dentro do qual residia uma deidade suprema. O nome dessa deidade era Tupã. Este é o início do mito da criação Guarani, um épico cósmico de muita luz que combate a escuridão, da vida contra a morte, do bem contra o mal, que ainda ressoa nas vozes dos contadores de história dos Guarani. Ao longo deste episódio nós vamos explorar a criação da terra, das plantas, dos animais e, é claro, do ser humano. Vamos acompanhar a luta entre o bem e o mal, a busca incessante pela terra sem nenhuma maldade e a importância da harmonia de se viver bem com a natureza. E à medida que revelamos a complexidade deste mito, vamos continuar nossa análise comparativa, identificando paralelos entre os contos da Bíblia e o mito Tupi-Guarani. Então vai se preparando aí para ouvir o trovão, o grande trovão do sopro de Tupã e a canção de vida que se origina dele. Seja bem-vindo ao episódio Sopro de Tupã, o mito da criação Guarani. Enquanto eu solto a vinheta, já deixa o like, comentário para ajudar no engajamento e, se é novo, se inscreve e ativa o sininho. Em um tempo antes do tempo, onde o espaço ainda não existia, reinava uma escuridão sem fim. No coração dessa vastidão pulsava um ovo dourado, a única fonte de luz e calor, um emblema solitário da vida futura. Dentro desse ovo resplandecente, Tupã, a divindade suprema dos Guarani, aguardava o momento certo para se manifestar. Com o tempo, Tupã decidiu que era hora de trazer a existência para a escuridão. Ele estourou o ovo dourado e, com um poderoso sopro, iluminou o vazio com sua luz. Ele criou o céu, a terra, separou ali o alto e o baixo, criou a estrutura do universo como conhecemos. Em seguida, ele criou o sol e a lua, nossos guias constantes pelo tempo e pelo espaço, dando ritmo e ordem à vida. Tupã, então, voltou-se para a terra recém-formada. Com um simples gesto, ele fez surgir as montanhas, os vales, os rios e os mares. Com um sussurro, ele fez surgir as árvores, as plantas, as flores, enchendo a terra de cores, fragrâncias e muita vida. Ele criou as diversas formas de vida vegetal, desde a menor erva até a mais alta das árvores, cada uma com seu próprio propósito e, é claro, com sua beleza. Depois disso, Tupã voltou para o céu. E aí ele falou, não, eu vou voltar para a terra. E decidiu criar os animais. Então ele criou as árvores para voar nos céus, os peixes para nadar nas águas e uma infinidade de criaturas para caminhar, rastejar, saltar e escalar sobre toda a terra. Ele deu a cada animal uma forma, uma função, um espírito, criando uma característica notável da vida. Nesse ponto, o universo de Tupã já estava vibrante, com muita vida e beleza. Não faltava mais nada. Pelo contrário, Tupã sentia que ainda não havia terminado. Havia um elemento final, que seria a cereja do bolo da sua criação, o ser humano. Com o mundo agora pulsando com vida, Tupã decidiu criar uma criatura à sua imagem e semelhança, um ser que pudesse compreender e apreciar a complexidade e a beleza do universo que ele havia criado. Assim, ele se preparou para criar os seres humanos. O último dia e o mais completo de todos os dias da sua criação havia chegado.
A tradição Guarani nos conta que Tupã fez uma pausa antes de dar esse último passo crucial. Ele queria refletir sobre a forma que esse ser deveria ser. Como seria a sua natureza? Ele não queria fazer o ser humano de qualquer jeito. Sabia que esse ser precisaria ser forte para sobreviver no mundo que ele havia criado, mas também queria que fosse capaz de ter sabedoria, de entender o complexo universo e também de amar. Finalmente ele decidiu. Pegou ali um punhado de argila, ou seja, barro, e começou a modelar. Com mãos muito hábeis e amorosas, ele esculpiu a primeira forma humana. Mas este era apenas uma forma vazia, como se fosse um vaso de barro. Não se movimentava, não pensava, não amava. Ainda não era o que Tupã queria. Esse ser de barro precisava de vida. Então Tupã fez algo surpreendente. Ele soprou sobre a forma de barro que ele havia modelado. Então este sopro, cheio de poder divino de Tupã, fez com que o vaso de barro se transformasse. Ele se aqueceu, amoleceu e finalmente começou a respirar. O primeiro ser humano havia sido criado. Tupã olhou, sorriu, vibrou e falou: "Que lindo!" Mas Tupã sabia que este ser humano, por mais perfeito que fosse, estaria incompleto se ele estivesse sozinho. Ele precisava de uma companheira. Então Tupã modelou uma segunda figura humana a partir da argila, ou seja, do barro, como fez com a primeira. Então ele soprou vida nessa forma também, e ela começou a ter vida. Tupã olhou e falou assim: "Olha, achei você até mais bonita do que o primeiro, tá? Vou chamar você de mulher." Dessa forma, o primeiro homem e a primeira mulher foram criados. Eles eram belos e perfeitos aos olhos de Tupã, dotados de inteligência e, é claro, com a capacidade de amar. Tupã os viu e ficou muito satisfeito, se alegrou muito. Então ele os ensinou a viver em harmonia com a terra, uns com os outros, e lhes deu a responsabilidade de cuidar de todas as criaturas que ele havia criado. Parece que você já ouviu essa história antes, não é? Agora vamos examinar de perto a semelhança impressionante entre a criação do ser humano no mito Guarani e a narrativa bíblica. Ambas as histórias começam criando o ser humano a partir da argila, do barro, do pó da terra. E eles recebem o sopro de vida para passarem a ser almas viventes. Lá em Gênesis, nós lemos o seguinte: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó do barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente." Assim como Tupã, o Deus da Bíblia, cria o homem a partir do barro e dá vida com um sopro divino. Também vale a pena notar que a criação da mulher no mito Guarani tem suas semelhanças marcantes com a narrativa bíblica, mesmo que ela não tenha vindo da costela. Ambas são criadas como companheiras para o homem, e em ambos os casos são apresentadas como essenciais para a plenitude e experiência humana. Outro ponto de convergência entre essas duas tradições é o papel que o ser humano é designado. Tanto na tradição Guarani quanto na tradição bíblica, os humanos são encarregados de cuidar da criação, de viver em harmonia com a natureza e de preservar a ordem estabelecida pelo divino. Porém, mais uma vez, a semelhança mais impactante é a presença da água no início de todas as coisas. No mito Guarani, a água também tem um papel fundamental na formação do universo, bem semelhante ao Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas que lemos ali em Gênesis. Então, estamos falando exatamente da mesma história, contada de formas diferentes pelos povos antigos? Estamos vendo aspectos universais da experiência humana que se refletem em nossos mitos e lendas? Isso é algo que ainda estamos explorando e vai continuar a ser o foco aqui da nossa jornada em Além do Éden, Ecos da Criação. Eu quero saber desde já a sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá bom?
Foi um grande prazer estar aqui com vocês e no próximo episódio nós vamos continuar explorando a semelhança surpreendente entre os mitos da criação em todo o mundo e a narrativa bíblica. Não percam o próximo episódio, Da Luz à Escuridão, o mito da criação dos Maori. Espero vocês.